Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do STEC Podcast. Hoje estou com um convidado super especial, Head de Marketing, com uma baita bagagem no mercado corporativo em diversos segmentos, né? Na verdade, atuou por muito tempo em um segmento específico, hoje está se aventurando em um novo segmento, ele vai trazer isso ao longo da nossa fala, do nosso bate-papo. E nosso papo hoje vai permear por assuntos como posicionamento de marca, branding, inteligência de negócio e mercado, tecnologia. Então a gente vai falar de tudo um pouquinho dentro dessas vertentes. Hoje estou aqui recebendo o Igor Caetano. Obrigado. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui no STEC Podcast. Eu sei da dificuldade de agenda, né? Muito trabalho na correria, mas fica à vontade de se apresentar aqui para nossa audiência do STEC Podcast, falar quem é o Igor, falar da sua baita trajetória, baita expertise nesse mercado de marketing, né? Nessa questão de branding. Com você agora, fica à vontade para... Obrigado, Iago. Um prazer, obrigado pelo convite aí ao seu público e abrir a porta aqui do podcast para mim. A agenda sempre é complicada, mas a gente tem que escolher as prioridades e dividir um pouquinho aqui com as pessoas e puder ajudar, às vezes, alguém ali em um projeto específico, com um pouco da minha experiência, já vai ser um grande privilégio e é prioridade para mim esse tipo de troca. Então, primeiro que você também é um amigo, né? Então, abrindo aqui o bastidor, se rolar algum palavrão, alguma bebeira que a gente tem intimidade para isso, fizemos trabalhos juntos, muitos bons trabalhos que dá para gente compartilhar um pouco aqui com o seu público também. E vai ser um prazer falar um pouco de mim e um pouco mais ainda de marketing, de marca, de posicionamento, que são assuntos pelos quais eu sou apaixonado, venho estudando aí nos últimos 23 anos, né, o que já denuncia um pouquinho a idade também, que é muito mais interessante até do que falar de mim. Mas começando, só para me apresentar, Sim. obviamente eu sou um ilustre desconhecido aqui para todo mundo, meu nome é Igor Caetano, eu sou aqui de São Paulo, do ABC Paulista, formado em jornalismo pela Metodista. Exerci um pouquinho da profissão de repórter, percebi muito cedo que não era necessariamente o que eu gostaria de fazer. Atuei no Diário do Grande ABC, fiz freelancer para a Folha de São Paulo e alguns outros jornais, mas percebi que eu não queria, não gostava eventualmente de ser repórter e acabei entrando num programa de estágio de uma grande empresa que é o Banco Santander. Lá em 2005, o banco tinha acabado de comprar o Banespa, que é um outro banco público aqui do estado de São Paulo, que a maioria das pessoas hoje em dia Já nem conhece. jamais ouviram falar, né? E o banco tinha acabado de vir ao Brasil, vencido o leilão, estava posicionando, estava construindo áreas, e eu fui trabalhar especificamente com a comunicação interna para a nossa força de vendas. Então, fui uma das pessoas ali, dos pioneiros de começar a área de comunicação do banco aqui no Brasil, obviamente, né, porque é uma empresa de quase 170 anos no mundo, mas no Brasil muito mais recente. E ali emboquei mesmo, tanto para o mercado financeiro quanto para o mundo corporativo, né? Então, percebi, né, depois que terminei a faculdade de jornalismo, que eu precisava de outros skills, então fiz gestão de pessoas como uma segunda formação que eu precisava urgente, e depois todo o meu estudo foi embocado ao marketing, mais como um guarda-chuva das outras disciplinas, né? Então, muito tempo depois, eu fiz um MBA em neuromarketing e consumo, né, para que fosse muito aplicado. Eu sempre gostei muito de entender o porquê das decisões, o porquê das escolhas, né? Uma pessoa muito curiosa em relação a isso. E o banco me possibilitou, né, depois dessa entrada lá em 2005, fiquei até 2025, né? Então foram 20 anos de trajetória de transitar com muita gente legal, com vários países, né? Legal. Várias culturas, sobre todas as disciplinas que a gente tem em comunicação e marketing. Então, comunicação interna, o endomarketing no aprofundamento. Na minha última etapa lá no banco, eu fui head de marketing do segmento massivo, né? Que é um segmento que tem mais de 30 milhões de clientes, então é muito ativo na formação do que hoje são as redes sociais do banco, ali TikTok, Instagram, né? Então não era tão comum
para as grandes empresas assim, então vamos investir massivamente num TikTok, ainda tinha uma Hoje certa... soa óbvio, né? Hoje só óbvio, em Depende da... determinados setores, mas nós vamos falar um Uhum, pouco mais disso depois na minha mudança do setor, porque é sim, um assunto super interessante. E por estar no mercado financeiro, Iago, que até é um ponto de encontro com a atividade que você realiza e a sua empresa, tudo no banco se mede, tá? Tudo no banco se mede. Não se mede só dinheiro, se sim. mede tudo, se mede mais ainda o tempo das pessoas, o tempo dedicado para aquilo, se está fazendo sentido ou não, se está dando retorno ou não. E como eu tinha esse DNA da medição de dados, da orientação, às vezes eu ouço muito falar, eu sou orientado a resultados. Todo mundo é. Todo mundo é. Ninguém nunca. Se quem recebe salário todo final de mês, se tiver errado, ele vai reclamar. Então, porque é o resultado que ele espera. O diferencial aqui não é ser orientado a resultados, é ser orientado por dados que te digam se o resultado está apontando para o lado correto ou não. Sim. E com tempo de manobra. O que eu percebo muito as pessoas até olham dados, mas elas olham num prazo que não tem mais manobra para ser feita. Exato. Então, assim, vamos olhar o trimestre, só que o trimestre já foi. Isso deveria estar sendo olhado quase como uma rotina, Sim. se não diária, mas muito recorrente, e o banco me deu isso. Lá em 2015, a gente começa a falar mais sobre isso aplicado à área institucional de comunicação interna, mas as pessoas, por exemplo, começa do básico. As pessoas acessam uma intranet, as pessoas acessam os vídeos, as pessoas estão lendo. Então, não dá para fazer só quant, não dá para fazer só quali, mas você precisa ter dados para que isso seja uma leitura correta. Então, o banco me deu essa oportunidade de transitar com outras cabeças, inclusive a sua, para a construção lá dos primeiros dashboards, e passar essa cultura. Assim, a gente às vezes, enquanto brasileiros, a gente pensa assim, mas lá fora estão fazendo. E assim, eu é que fui uma das pessoas que exportou nas áreas de comunicação isso para a Espanha, isso para Portugal, a Argentina, Uruguai, O eventualmente até os Brasil Estados foi o Unidos. benchmark, né? De eu pegar, às vezes, nosso dashboard aqui do Brasil, pôr debaixo do braço, pegar um avião e ir para Madrid para poder apresentar. Tanto a questão de dados, a questão da cultura, né? A gente, eu com o meu time lá da época, a gente criou um conceito de comunicação interna que não era uma intranet ou um aplicativo, um WhatsApp, era um pouco disso tudo. E quem dizia para a gente assim, o que funciona? Tudo funciona, mas depende para quem e quando. E eram as métricas. Falava assim, para esse grupo de pessoas que trabalha lá no Rio Grande do Sul, funciona esse aplicativo. E você disponibilizava ali o princípio do omnichannel, né? De você ter tudo e isso aplicado à comunicação, isso aplicado a marketing, isso aplicado em coisas que talvez não tenham a intuição de ter. Porque as áreas clássicas de comunicação, eles comunicam. Sim. Mas o mais importante é comunicam e alguém consome, né? Se você olhar pelo prisma de consumo, né? Então foi um pouco do que eu fui me especializando aí nesses. Estou resumindo, né? Senão fica também muito chato esses 20 anos fazer caber aqui na nossa fala. E até porque foram muitas coisas legais, foi muito bacana. Eu adorei ter ficado esses 20 anos, todas as pessoas, os países, tal. Mas eu sou de olhar um pouco mais pro agora e pro depois, né? Sim. Então, findo ali, terminei os meus 20 anos em Santander, né? Sou muito amigo, torço muito pelo banco. Se tiver alguém do banco assistindo, eu sou cliente do banco ainda e torço aí para que vá bem as ações, porque eu tenho também ali alguma parte nisso. Então, adoro o Santander e o legado que foi construído lá. Mas, em algum momento, assim, acho que tem um ponto de inflexão que vale a pena comentar. Todo mundo aqui já comentou sobre isso aí que está assistindo, ou você também, que é a pandemia. Quando chega a pandemia, acho que todo mundo é forçado a minimamente refletir sobre a vida. Então, assim, o que eu estou fazendo? O que eu quero fazer daqui a 10 anos? Se eu morresse amanhã, então, a gente foi obrigado a lidar com essa mortalidade de uma maneira
muito, muito hardcore ali. E eu comecei a refletir sobre o que eu já tinha feito, sobre se eu tinha condições de fazer mais coisas. Às vezes, numa empresa de 50 mil funcionários, de 60 milhões de clientes, que tá no. Fala, ah, não, eu posso ir para várias áreas, tal, tal, tal. Mas são várias áreas do mesmo segmento e que não necessariamente eu sou tão especialista. Sim. Então, eu não sei se eu queria recomeçar como especialista de outra vertical, em outra área, apenas para fins de empregabilidade, Sim. o que é muito importante. Então, eu tenho um filho de 11 anos, tenho uma filha de 24 anos, eu sou avô de um netinho de 2 anos, espero que nos comentários digam que não parece que eu sou avô, mas eu sou avô, sou casado, então obviamente que o salário rege a todos nós num mundo complexo. Mas eu comecei a pensar, será que, e talvez todo mundo, se não pensou, vai pensar, será que eu sou um bom profissional de comunicação, marketing, marca, ou eu sou um bom profissional de comunicação, marketing do Do Santander? Santander. Eu consigo fazer isso aplicado a outros segmentos? E vem aquela questão: se eu empreendesse, e se eu abrisse a minha empresa, e se eu fizesse essa transição? Ainda tive uma sobrevida, que eu chamo ali no banco, de tentar mudar de área. Então, assim, eu vou sair de áreas de comunicação, eu quero fazer marketing puro, publicidade, redes sociais. Então, tenho muito orgulho de ter participado do reposicionamento da marca do banco, ali em 2024 para 25, né? O banco se reposicionou aqui no Brasil, sob a liderança da Juliana Cury, que é uma pessoa incrível, que dispensa qualquer tipo de apresentação, e eu tive esse privilégio de compor o time dela, mas não era exatamente aquilo que eu queria continuar fazendo. Queria conhecer gente nova, eu queria estar num podcast aqui num dia pela manhã, agora é quase 11 horas da manhã, eu queria ter essa possibilidade, eu queria conviver mais com a minha família, e eu queria principalmente aplicar o meu conhecimento a mais vertentes. Então, fiz essa transição de saída do banco, né? O banco entrou com a parte de me demitir depois desse tempo, e eu entrei com a parte de sair do banco. E foi sem qualquer tipo de rachadura, foi maravilhoso. Né? Se todo mundo tivesse a oportunidade de sair do jeito que eu saí, conversando, escolhendo o dia que vai sair, tudo bonitinho. Então, inclusive aqueles que querem trabalhar no Santander, super recomendo. Vai lá no Trabalho Conosco, é uma ótima empresa. Mas para mim não dava mais, saí do banco e fiquei nesse dilema de empreendo e eu já consigo, tem outros mercados, o que eu faço? E 2 mercados me chamaram muita atenção. O primeiro deles é exatamente o mercado de tecnologia e startups. Putz, estão nascendo startups, algumas acabam quebrando e falindo muito rápido, Sim. outras são compradas muito rápido, e tem algumas outras que têm um crescimento sustentável e que sabem fazer o trabalho e carecem de posicionamento de marca. Então, assim, nossa, eu conheço essa empresa, eles fazem um baita trabalho, mas ninguém conhece. Só quem está ali naquele No nicho. nicho, na Como bolha. faz para ampliar? E não é só, vamos comprar mídia e colocar na rede social. Não é só sobre isso. Você precisa construir reputação, Sim. que é por meio de todas as ferramentas, né? Quem dera existisse uma bala de prata. E se a gente fizer só É só TikTok? colocar dinheiro lá, né? A gente colocar. E aí, isso é a beleza da coisa, Iago e pessoal. Por quê? Você não fica só dependente do poderio econômico. Sim. Senão só teriam as grandes empresas, isso não seria divertido. Seriam só. Obviamente, eles vão ter sempre uma fatia grande do mercado, porque tem gente que não quer arriscar. E eu acho uma pena, porque às vezes você vai contratar uma grande empresa de tecnologia e vocês vão se frustrar. E uma empresa menor vai te tratar de uma maneira tão bacana, tão proprietária, Entregar tão 500%. inovadora, entregar muito mais, né? E às vezes as pessoas só precisam de uma oportunidade. E para profissional é a mesma coisa. Então, assim, quando eu saio do Santander, há namoros com outros bancos, há conversas, entendeu? De, putz, e eu vi que você gostaria de vir para cá, bancos um pouco menores e até maiores do que o Santander. E eu não fechei a porta para ninguém, continuo não fechando,
Mas será que era o momento de sair de um banco para ir para outro banco? Será que eu estaria atendendo mais a minha vaidade de, olha, o cara dos bancos? Sim. E no final do dia, eu não sei nem ler o balanço. Eu não sou bancário, eu sou marqueteiro e comunicador. E isso eu poderia levar para qualquer empresa. E duas empresas saltam. A empresa de tecnologia, as empresas de tecnologia, e sou convidado por uma exatamente para esse propósito de a gente precisa construir uma marca porque ninguém conhece a gente. Você sabe trabalhar com marca? Eu falei, sei trabalhar com marca. Se a gente fosse um time de futebol, você precisa fazer gol. Eu sou seu centroavante. Vamos conversar? Vamos conversar. Né? Passado lá meus 3 meses sabático que eu tive, até por força contratual, o privilégio de parar 3 meses, para quem trabalha desde os 14 anos de idade, que é o meu caso. Faz, né? E foi maravilhoso, tá, gente? Super recomendo quando puder. Para mim foram os 3 meses, tem gente que consegue 1 ano ou mais, para mim não deu, foram os 3 meses. Então, surgem empresas de tecnologia, principalmente uma com uma proposta na mão, e depois começa uma conversa por meio de headhunter e tal, do mercado jurídico. Legal. E eu sou um cara meio fução, meio curioso. Onde estão cada mercado? Quando eu olho para o mercado jurídico, né, e se tiver alguém do mercado jurídico aqui assistindo, isso não é nenhuma crítica de engenheiro. Chegou agora e acha que... Mas, assim, essa é a essência da inovação. Às vezes, pessoas que não estavam fazendo aquilo lá, porque às vezes você já está... Eu talvez já não conseguisse inovar mais em banco. Sim. Porque eu vi que é 20 anos. Precisa chegar gente de outro setor oxigenada, gente que saiu da universidade agora. E para o jurídico, putz, o que eles estão fazendo de novo? Não vi tantas coisas que eu goste, tá? Como marqueteiro. Quantos escritórios de advocacia tem no Brasil? Isso é um dado, tá? Se duvidar, quando for ao ar aqui, já aumentou. Mas 183 mil escritórios. Muita coisa, muita oportunidade. Tem muito banco no Brasil, mas tem mais escritório. O Brasil, ele oscila. Se eu não me engano, ele está em segundo lugar, ou até em primeiro, quando a gente está conversando, entre a média de processos vigentes no judiciário. Mais do que população. Então, assim, a gente tem mais do que 200 milhões de processos em andamento no Brasil. Se a gente ontem foi, para identificar aqui a data da gravação, ontem o técnico da seleção convocou o time do Brasil. Eu confesso, eu sou um cara que gosta de futebol, eu não conheço metade das pessoas que ele falou o nome. Sim. Agora, todos nós aqui... São 8 posições novas. Agora, se a gente falar dos 11 ministros do STF, se não todo mundo, 70% aqui sabe. Se não sabe todos os ministros, sabe os principais. Sim. Eu não vou falar o nome de ninguém para não gerar... Eu falei, putz, esse setor é efervescente e carece de marca, de posicionamento, de gerar outro tipo de conversa, de aproveitar. Tem dinheiro na mesa e eu acredito que eu posso fazer a diferença. Então, a decisão acabou tornando-se natural para mim, entre as propostas que eu tinha recebido, e o escritório, né? Então, são dessas coincidências da vida, né? É o Serur, né? Que é um escritório muito diferente, né? Óbvio, mas você trabalha lá, então você está dizendo isso. Mas é muito diferente pela essência. O Serur nasce há 30 anos no Recife, então ele não nasceu entre o Largo 13 e a Faria Lima, com aquelas mesmas pessoas, e que são ótimos, são maravilhosos. Eu só estou falando da nossa diferença. Tem uma conversa com o nosso CEO muito franca sobre... Putz, eu estou muito afim de construir e de reformular essa marca, mas eu quero trabalhar em todas as ferramentas possíveis. Antes da gente entrar nesse desafio de setor jurídico Vamos agora, lá, Serur, me ajuda. Eu tenho algumas perguntas e pontos para a gente explorar, né? Porque eu acho que vou deixar isso para o segundo momento aqui da nossa conversa. Vamos encerrar o assunto financeiro, né? As dúvidas que eu tenho. Porque você trouxe ali no seu primeiro bloco da sua fala, nessa trajetória de 20 anos do Santander, por mais que você venha ali do artístico, entre aspas, né? Que é o marqueteiro, né? Porque tem muito do visual, do como você vai comunicar. Tem um lado humano nessa área, né? Mas você falou que o diferencial na sua carreira, que você mostrou também que isso foi algo que te deu espaço para ir em outros países, mostrar o que você estava fazendo na sua área, é a questão de dados. Então esse é um assunto que me pega, assim, que gera aquela lâmpada, que é o insight, porque é o universo que a gente está inserido, né? A gente, como empresa de tecnologia, STEC, sempre que eu ouço um gestor, um head, falar tudo que eu faço é através dos dados, né? E muitas empresas têm os dados, como você trouxe na sua fala,
fora do tempo que deveria ter dado, né? Porque não adianta eu ter o dado na minha mão hoje que eu não consigo mudar o direcionamento. Essa fala sua me pegou muito, porque para mim soa óbvio. Porque é a minha expertise, é a nossa Claro. especialidade, e no meu entender, executivos teriam que ser drivados dessa maneira, para tomar toda e qualquer decisão ali no seu negócio. Só que quando a gente cai para dentro do Brasil aí, Brasil, extensão geográfica gigantesca, Exato. né? Empresas faturando milhões ali mensalmente, mas não é todo gestor que tem essa percepção, né? Esse olhar. O que você acha que é o maior desafio para que essas pessoas nessas posições, nesses cargos, não entendam a importância que um processo de dados, ter um dashboard, né, ter a tecnologia aliada em diferente do seu segmento, para sua tomada de decisão, né, para uma melhor condução da sua equipe, do seu trabalho, Claro. né? Eu vou tentar falar da maneira menos genérica possível, tá? Uhum. Porque se eu tentar defender porque dados importam, eu acho que é um papo até Sim, vazio e que sim, é óbvio, parte de um ponto óbvio. Eu vou ilustrar um pouco de quando eu cheguei no banco. Cara, era um cara que eu não tinha nem terminado a faculdade. sim, E eu fui fazer um jornalzinho, que era digital já, ali numa intranet, para pessoas que trabalhavam nas agências do banco, sim. tá? Então, eu fiz aquilo um dia, fiz aquilo 2 dias. Quando deu um mês, e eu às vezes conversava com as pessoas, falava assim, você viu a notícia lá que a gente colocou? E a pessoa assim, onde? E não é que as pessoas não tinham lido a notícia, as pessoas não conheciam o veículo, Sim. porque estava numa segunda página da intranet. Eu falei, meu, mas me pagam um salário, eu faço isso, Ninguém consome. ninguém consome. Mas, aí é onde eu vou usar o paralelo do resultado. Meu resultado caía. Todo final de mês, um ótimo salário de estagiário, depois eu fui efetivado. Só que eu sempre penso assim, deu uma buzinada, gente, É, pause. é assim mesmo. Nós estamos aqui perto do centro de Santo André, esse horário tem bastante trânsito. Mas se a gente olhar só o resultado do agora, ele pode não ser o resultado que vai se sustentar ao longo do tempo. Então, fala assim, meu, uma hora alguém vai perceber que ninguém lê isso que eu estou fazendo, e o caminho natural é que eu seja demitido. Sim, Tá? Então, quando você olha uma grande empresa, principalmente do setor financeiro, se os grandes bancos do Brasil pararem de trabalhar agora, eles vão ganhar dinheiro, e muito dinheiro, na inércia, por um longo tempo. sim. Mas uma hora a torneira fecha. É por isso que faz 150 anos que a Coca-Cola investe em marketing e comunicação. Todo mundo sabe que é a Coca-Cola, o produto muda pouco, mas eles continuam São em todos os meios, relevantes exato. todos os meses. Por quê? Para que as pessoas continuem consumindo. Para grandes empresas, deveria ser a mesma coisa. Então, assim, putz, esse resultado é excelente. Ele vem na inércia, mas vai continuar acontecendo? Então, quando você olha, por exemplo, por que em 10 anos de atuação, porque às vezes a gente esquece e pensa, por exemplo, que o Nubank tem 30 anos. O Nubank tem 10 anos de atuação, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Totalmente orientado a dados. Ele olha assim, ó, eu não vou ter 100 anos. Esse é o primeiro impeditivo dali. Eu não consigo pegar 10 e reproduzir o que o Itaú fez em 100 anos, o Bradesco, o Santander no mundo inteiro. O que eu consigo fazer que esses caras já fazem ou não fazem num curtíssimo espaço do tempo, porque eu tenho investidores e eu preciso dar resultado muito rápido. E nem tanto assim, né? Porque eles tinham bala na agulha para aguentar 8 anos Retorno. sem dar retorno. Quando você olha assim. E eu participei de muitas reuniões em banco, era assim, gente, o Nubank ou alguma outra startup, não, mas olha o resultado dos caras, nunca vai vir e tal. Gente, vamos olhar, não é possível, não é Ninguém possível. queima dinheiro, E o que a né? gente pensava assim, não, daqui a pouco um dos grandes bancos vai comprar o Nubank. Alguém vai comprar. Esses caras estão fazendo isso para encher o saco de alguém e ser vendido. Não era. E o que o Nubank fez e faz, se ele faz banco melhor do que os outros, eu nem vou entrar nessa questão, tá? Eu não sou cliente do Nubank, eu acho que eu até tenho uma conta. Porque deu uma curiosidade maior, eu falo, meu, deixa eu ver como que é esse aplicativo desses caras. E realmente muito bom. Mas o que o Nubank fez melhor foi medir comportamento do cliente, que não era cliente dele, era cliente dos outros. Então, às vezes, a grande empresa está fazendo muito olhar para dentro, muito dado para dentro, sem manobra. Por que você acha que o Santander não tinha área de dados?
Você acha que o Itaú não tem? Você acha que o Bradesco não tinha? Mas o que o dado do Nubank mostrou que o deles não mostrou? Talvez eles olharam muito para o dado interno, sem manobra e sem vocação de mudar. Você fala assim, isso aqui, ó, eu estou percebendo que as pessoas não querem. Até tinha um mas reporte, né? Não. Hoje a gente faz uma. Você acabou de falar que o Brasil é continental. E é. Então, assim, será que o comportamento das pessoas de São Paulo é o mesmo do Maranhão? Qual a última vez que você foi numa agência de banco? Muito tempo. Então, aí Eu você não quer lembro. pagar para uma agência de banco? Poxa, eu não quero. Eu não quero nem pagar pelos serviços do banco. Sim. Eu quero pagar pelos serviços que eu tenho. Como que o Nubank percebeu isso? Com dados de consumo, dados dos outros bancos. Porque antes de ter o Nubank, as visitas em agências vinham caindo. Sim. O Nubank foi lá, leu esse dado. Aí eu era um banco que tinha agência. Vamos supor que eu tinha o Igor Banco. E eu tô vendo que as pessoas não estão indo nas minhas agências. O que eu deveria ter feito? Fechar as agências. Entende? Ou Então, pivotar o seu negócio, né, um pouco. Né? exato. Aí você fala, Igor, é fácil você falar agora, o que já aconteceu. Realmente é fácil. Então, para a comunicação, o que eu diria para quem está fazendo, por exemplo, comunicação interna? A sua área é irrelevante. Completamente irrelevante. Por quê? Porque as pessoas que querem informação da empresa vão num negócio chamado Instagram, que é muito mais divertido do que qualquer intranet. Então, lá atrás, eu propus ao Santander, Igor, mas que não tivesse intranet. Eu era um exterminador de veículos. Quando eu assumi a área de comunicação, eu tinha uma TV corporativa, que eu achava um absurdo. Então, eu falei, gente, ninguém está assistindo mais TV em casa, vai parar de assistir. Eu eliminei a TV, que custava uma fortuna para o banco. Tinha uma revista. Imagina a distribuição dessa revista. Aí chegava uma revista física, tá? Chegava na mesa das pessoas. Eu falei assim, gente, isso é um absurdo, eu vou tirar essa revista. Por quê? Porque eu percebia que não estava mais comprando. Eu não estava mais comprando revista na banca. Sim. Revista que eu gostava de ler. Sim. E olha que eu tive coleção de revista de videogame lá atrás, tal. Eu sou da época do Super Nintendo ali. E eu percebia que eu e os meus amigos e as pessoas não tinham mais revista. Quem que quer ler a revista do banco? Vamos cortar a revista? Corta-se a revista. E eu cheguei no extremo de falar assim, eu não quero mais ter intranet. Mas como? E vai pôr as coisas aonde? Não, falar assim, aí é outra conversa. A gente ter um hub de conteúdo e comunicação e que seja útil. Hoje todo mundo quer o conceito do canivete suíço. Sim. Que é, isso é canivete, mas é chave reserva, mas abre garrafa de cerveja, mas... Então assim, mas uma intranet para me informar... Eu não quero, amigo. Nem, pode cortar. Se hoje 90% das empresas tirarem as suas intranets, não é que as pessoas vão reclamar, elas não vão perceber. É pior, é pior. Eu lembro de uma época com a minha equipe assim, era redação, parecia redação de jornal, assim, vamos fechar porque tem que subir hoje. Eu falei, mas quem tá esperando? Beleza, vamos ficar 3 dias sem publicar. Pra ver se alguém reclama. Né? Ninguém reclamou. Eu falei, isso é pior. Então, assim, o dado parte de, primeiro, ler. Outra coisa, quem é do marketing de comunicação, quem é de tudo, mas eu sou de marketing de comunicação. Amigo, tira a cara do celular às vezes. A gente tá aqui gravando, a empresa do Iago é dentro de um shopping, o office. Cara, vai no shopping, presta atenção nas pessoas. O que elas estão comprando, o que elas estão fazendo, onde elas estão olhando. Putz, banca de jornal. Olha, eu acho que não dá pra comprar jornal na banca, mas dá pra comprar bonequinho, pirata, Jogo do bicho. cigarro, jogar no bicho. Porque eles foram entender as bancas que estão abertas. Sim. Porque a maioria fechou. Sim. Porque a maioria tava assim, não, é banca de jornal, banca de revista. E ninguém compra. É isso. Então, assim, como que eu faço e olho o comportamento, que também é um dado. Como que eu pego o celular de uma marca que eu goste e vejo quais são os comentários? Qual uma marca que você adora? Eu gosto da Nike. Então, aí você vai entrar lá na Nike, na última postagem. Você vai no comentário. Você percebe assim, nossa, são elogiosos. Aí você fala, putz, a marca tá saudável. E tem empresas que a gente gosta, eu não vou dar o nome de ninguém, tá? Mas entra em qualquer banco aí, dos grandes, entra no último post, que não pode, o banco pode estar falando assim, ontem nós descobrimos a cura de uma doença super difícil. Vai dizer, mas o meu cartão não funcionou ontem. Então, isso já é um dado. Sim. Então, assim, essa curiosidade e a coragem de falar assim, eu sei que isso é super importante, mas essa marca, não vai mais fazer. Então, a minha
a minha relação com o dado, ela é muito pragmática, porque eu tenho essa facilidade de ser uma pessoa pragmática. Eu só faço coisas da minha vida, tal, se elas têm essa finalidade. Então, hoje em dia todo mundo quer um dashboard para chamar de seu. Aí ele põe numa apresentação, ele não leu o dashboard, aí ele mandou pro board, que também não lerá. Mas na cabeça dele, putz, eu sou um cara orientado a resultados. É isso aí. Eu vi isso todos os dias nos últimos 10 anos, tá? E ainda bem que não foi nenhuma vez comigo mesmo. Não, esse ponto é muito importante, porque você ter o dado também, não saber o que fazer com ele, não tomar uma decisão, uma ação, é a mesma coisa que não ter. Eu uso sempre um exemplo, um ex-gestor meu, ele trouxe o exemplo de ele visitou duas matrizes, né? Uma matriz que ficava na Alemanha, de uma empresa que ele trabalhava, que era toda tecnológica, com iPad, com poucas pessoas, dashboard para tudo que é lado, e uma outra matriz no Japão, que era como a gente tem aqui no escritório, uma lousa, papel, caneta, bem analógico. Só que o resultado dessa matriz, o poder de tomada de decisão, mudança de direcionamento dessa matriz analógica, que era no papel mesmo, de pão, na lousa, era muito mais expressivo e positivo do que essa planta tecnológica. Por que eles chegaram no consenso? Que o poder e a cultura de tomada de decisão baseado no dado desse time, por mais que fosse manual, não tinha os melhores dashboards, era muito melhor do que a empresa tecnológica. Muitas vezes eu bato nessa tecla. Você não pode pôr um dashboard ali na sua televisão, na sua sala de reunião, mas se você não tiver o profissional por trás ali, o executivo que está pilotando, com essa mentalidade, usar aquilo a favor dele, não serve de nada. Não, é que nem colocar um letreiro em japonês e o cara não lê. Eu não sei se você já viu, eu sei que você já visitou esse lugar que eu vou te dizer agora, mas eu não vou citar nomes. É uma parede, assim, ó, deve ter umas 40 televisão. E deve ter custado caro, os dashboards custaram caro, e ninguém faz absolutamente nada com aquilo porque não é letrado minimamente nisso, né? Porque também não dá para acordar num belo dia e falar assim, nossa, hoje serei uma pessoa orientada a dados. Você precisa estudar, né? Você precisa ver como fazer. E é um trabalho cultural, de fato, né? Que eu sempre bato na tecla. Tem que vir top-down, né? A gestão, o head, quem tá pilotando. Se ele não for, já era. Quem tá abaixo não vai ser. Mas quando você tem que trazer também as pessoas, seus analistas, seus estagiários, o seu time. Eu sempre bato na tecla, principalmente para grandes empresas, torne a sua área o benchmark daquela empresa. Porque é difícil, uma empresa não vai ser orientada a dados ponta a ponta. Da entrada da portaria e a saída. Não no curto espaço de tempo, né? É um trabalho muito longo, mas torne sua área o benchmark, né? E na época que você estava lá no Santander, tive a oportunidade de educar um pouco da sua equipe, né? Não, mas era aquilo. Eu falei assim, eu tinha uma ótima intenção. Sim. Mas eu não tenho conhecimento técnico de letrar as pessoas. Sim. Me chama alguém que manje muito, e o Iago apareceu lá na nossa porta, sem rasgação de seda. Sim. Fez um espetacular trabalho. E era muitas vezes assim, e aí, dado, é engraçado, né? Dado, comunicação, marketing, futebol, política, todo mundo tem uma opinião, né? Sim. Hoje em dia a gente vê, putz, tem guerras aí pelo mundo, todo mundo sabe o que deveria fazer. E dado é a mesma coisa. Então, eu aceitava, e aceito até hoje, tá? A opinião de todo mundo. Mas especialista, para mim, sempre tem peso 2. Então, assim, legal, adorei sua opinião. O que o especialista em dados está nos dizendo aqui? Até para a gente ter, hoje em dia, eu não tenho conhecimento técnico para saber a quantidade de dados possíveis de serem medidos em processos de comunicação e marketing. Mas escolhe 3, escolhe 4, escolhe 5. Né? Hoje as pessoas vão assim, nossa, eu olhei quantos seguidores eu tenho. Isso não importa nada num processo de rede social. Então, cuidado para não estar olhando o dado errado também, procura, né, consultar. E essa cultura, assim, nunca será 100% em empresa nenhuma. Você tem que embocar para a maioria e virar cultura. E aí, depois a gente pode aprofundar mais o tema. Exatamente assim, todo o trabalho de dados, marketing, comunicação interna, endomarketing, eventos, tudo é extremamente estéril, infértil, se não vira cultura. Sim. Se isso não for reverberado em cultura, esquece. Tá? Tem uma frase de um grande especialista, eu sou péssimo para citação, eu nunca lembro, mas as pessoas vão... a cultura come o marketing no café da manhã, é a mais pura verdade. Come tudo no café da manhã. A cultura é a verdade. Então, assim, as primeiras reuniões que eu sempre tenho nas empresas que eu trabalhei, ou que eventualmente ajudei de maneira até informal, a sua cultura segura? Porque às vezes, eu sou super inovador, a sua cultura segura? Mas eu sou um cara orientado a dados, a sua cultura segura? Aí você fala assim, e você enquanto profissional,
que não é a cultura, né, de uma empresa, é de uma pessoa. Sim. Então, assim, a sua persona, o seu jeito, os seus conhecimentos, segura meia hora de conversa sobre isso. Se não, amigo, procura outro nicho. Né? Senão, então tem que ser olhado, para finalizar, Iago, de uma maneira extremamente pragmática, racional e sem grandes paixões. Legal. Então, é sempre bom falar, né, com pessoas que têm esse olhar, que entende que o dado faz a diferença para a própria carreira e para o resultado da empresa que ela está trabalhando naquele momento. Mas só fazendo uma confissão aqui, tá, Igor? Você nunca falei sobre isso. Aquele projeto que eu atuei lá foi em 2022, mais ou menos, né, de pegar os dados da intranet, ter uma visão mais ampla ali do que estava acontecendo, né? Um pedido seu, inclusive, foi um ponto de inflexão para o que a gente está aqui hoje, né? Que Nesse legal. espaço aqui. Era um momento ali que estava difícil de manter o CNPJ, vou voltar para o CLT, né? Eu estava fazendo entrevistas naquela época para me recolocar para o mercado de trabalho, mas porventura caiu aquele projeto, né? E acabou se estendendo. Então a gente está aqui hoje, você vendo essa estrutura, equipe aqui, a gente Que empregando legal. Fico pessoas, feliz. atendendo grandes contas, né? Um ponto de inflexão foi aquilo que me deu Fico super um feliz. fôlego ali. E Não. parabéns pela escolha, excelente. E veja como que é, o Iago, a própria resiliência do profissional. Eu, como um grande desconhecedor do processo de dados, e um executivo olhando o custo e tal, meu, contrata um mês, um projeto, e aí eu lembro a gente conversando, cara, e não era um papo de um mês não dá para fazer. Em um mês dá para fazer uma coisa que você não vai usar para nada. Sim. Então a gente depois estendeu ali a nossa conversa. Eu fui aprendi muito com você, né? Até nas próprias reuniões de dar treinamentos, né, para a equipe. E eu quero assistir esse negócio para eu conseguir minimamente aprender. E fico muito feliz de alguma forma ter participado aí super indiretamente, sem mérito algum, mas um pouquinho da trajetória de vocês. Legal, não, deu aquele respiro ali, que era para ser um mês de fato, né? E acabou indo por alguns outros meses. Foi o tempo de organizar a casa, pegar outros clientes também. E a gente está aqui hoje, né? Legal. Ainda eu bato na tecla que é 3%. A gente tem muito ainda para alcançar e Sem crescer, dúvida. né? Mas e muito espaço, né? Mas é legal receber todo mundo que sentou aqui nesse banco. De alguma forma as vidas se cruzaram, ou é cliente nosso, fez alguma coisa aqui com a gente. Isso que é muito bacana, que a gente nunca fecha a porta, né? A gente se conecta, daqui a pouco tá trabalhando junto, indicando o cliente, e é sobre isso, né? Tinha um conceito ali no começo dos anos 2000 que ficou obsoleto, mas ele vale, que é o tal da aldeia global, que se debatia muito na universidade há 25 anos. Mas acaba sendo isso, né? Sim. Sem querer de maneira nenhuma soar óbvio aqui, mas todo mundo está conectado e muito mais analogicamente do que a gente possa imaginar. Né? Às vezes é um contato seu ali, mas quando você consegue, de alguma maneira, marcar na experiência presencial, que é o que a gente teve, acaba se tornando um potencial aliado, contato, relacionamento, amigo, qualquer tipo de relação social que possa surgir dali, e é super importante. Legal. Agora eu acho que a gente pode voltar, né, para sua segunda fase, né, que é o momento que você está passando hoje, né, que você assumiu esse desafio no setor jurídico. Você começou a falar a introdução ali sobre o Serur, né? Então, só para a gente fechar o assunto de finanças e dados, eu quis fazer esse recorte. Não, perfeito. E a gente acabou voltando nesse ponto, né? Mas excelente. Fica à vontade para voltar. Então, o Serur surge na minha vida exatamente nesse contexto que eu te coloquei, e eu percebo que eu teria mais influência, mais relevância de atuação no setor jurídico. Por todos os elementos que eu coloquei aqui, relembro rápido. Então, assim, ele é um dos temas mais debatidos na sociedade nos últimos 5 anos. Exato. Então, entra presidente da República, sai presidente da República. O Estado brasileiro é extremamente judicializado. Sim. Ele é um Estado ainda muito burocrático e que você não consegue quase que transitar. Eu vou abrir um CNPJ, facilitou-se, mas você precisa de um advogado. Precisa. Em alguma, ou precisou, ou precisa, ou vai precisar. Não tem dúvida. Então, percebi no Serur um terreno fertíssimo. Por quê? Mas era porque era um escritório jurídico. Sim, mas um escritório jurídico que entendia e tinha uma maturidade para fazer uma grande transformação na sua marca.
E para fazer uma grande transformação na sua marca, você precisa fazer uma grande transformação dentro, nos seus processos, na sua cultura. Não tem o botão, né? Eu falo assim, meu, o botão que eu mais gostaria que existisse é o botão da cultura. Você Sim. apertou e pimba. Né? Esquece. Inclusive lá em casa. Meu filho tem 11 anos, faz 11 anos que eu preciso falar para ele escovar os dentes todos os dias. É, a E cultura às vezes, não- se eu não falar banho, tu não toma também. Isso é cultura. Né? Uma hora eu espero que essa cultura dê resultados e quando ele for morar sozinho, que ele siga escovando os dentes. E empresa é isso. Entendeu? Então você tem a sua empresa hoje, você sabe disso, não tem botão da cultura, nem todo mundo vai estar aderente à mesma cultura. E o marketing, a marca, é só uma extrapolação dessa cultura para que você aumente a sua cadeia de negócios. Então, assim, legal, eu tenho uma cultura, eu seguro aonde eu sou inovador, tecnológico, eu sou feito de futuro, enfim, o que quer que seja. E se você me contratar, você vai perceber isso na prática. Aí é onde entra o que a gente está construindo. Então eu estou há 6 meses no Serur, né? Depois de 20 anos em outro mercado, não é simples. Sim. Assim, É são um outros. aprendizado, né? Isso. Então, aprendizado requer estudo. Então, assim, é ler livro de jurídico que eu pensei que eu nunca li na vida. Gente, não vou chegar aqui e mentir na cara de Falar que é vocês. legal, né? Nossa, que livro legal. Esse dia eu tava na praia com uns amigos, tal, e eles ali no mar. E eu não podia entrar na água, eu tinha feito uma pequena cirurgia aqui. E aí eu ali lendo um livro de jurídico na areia, porque eu não tinha outro tempo, ler jornal, As as matérias, o que tá matérias do acontecendo. jurídico, falar com gente em evento, para que minimamente eu saiba, e agora eu vou falar uma coisa, não é corte, eu não quero ser polêmico, tá? Para que eu saiba exatamente o que eu não quero fazer. Sim, Porque o que eu quero fazer, eu já sei. sim. Eu quero dizer uma marca atraente, uma marca rejuvenescida, uma marca que gera conversa. Tudo isso eu já sei. Esse era o meu ponto, acho que até a pergunta, né? Qual que é o seu maior desafio na Serrur hoje, né? O que é a sua grande meta ali, seu... Então, o meu desafio, assim, eu vou dividir aqui em categorias, tá? Os desafios internos, ele não é uma empresa clássica, inclusive quando a gente fala da governança, da composição acionária e tal, é uma empresa de sócios, né? E não é um board clássico, é uma empresa que tem, por exemplo, o Serur, nós temos 19 sócios, que são 19 donos. Né? Então, obviamente, temos uma divisão, temos um CEO, né, um sócio majoritário, mas é um tema de olhar para a estratégia de todo mundo, chegar em meios do caminho, por quê? Nunca dá para agradar a todos. Né? E assim, a maturidade do Serur era, nós não queremos ser agradados. Os sócios, nós queremos ter uma marca que funcione e que atenda às nossas ambições e que coloque o Serur no patamar que deveria estar. Qual que é o patamar do Serur? Hoje, nós temos cerca de 600 clientes, entre grandes empresas, pequenas, nós somos um escritório que só atende, né, na sua maioria, empresas. Nós temos 40 empresas do mercado financeiro, e tá aí, acho que fica claro por que chegaram no meu nome. Então, precisava alguém de marketing que não fosse do jurídico, mas que entendesse o nosso core principal, que é mercado financeiro. Nós temos 40 clientes, grandíssimos bancos, né? Por força de legislação, não posso citar nomes aqui, e também é irrelevante. Então, a maturidade dos donos da empresa, agora falando de escritório, o que você quer? Qual é o nosso objetivo? A partir de agora, o marketing é meu, você está saindo da conversa, tá? A gente vai ter uma outra conversa, eu vou te mostrar as coisas. Ele não pode, o marketing nunca pode ser violento em relação ao que não é a empresa. Não adianta você falar Sim. assim, cara, é vermelho, e você falar assim, mas é que isso aqui ofende as nossas pessoas, a nossa cultura. Não vai funcionar também, tá? Nunca é uma imposição. Sim. Mas você tem que entender, eu usei aqui, me importa a opinião de todos, me importa mais a opinião dos especialistas. E no caso de marca e marketing, o especialista sou eu, com o meu time, com os meus parceiros. Ouve-se todo mundo, quebra-se todos os ovos e faz um omelete. E o omelete quem faz é o marketing e a marca. Então, o objetivo interno é congregar essa miríade de objetivos. Estamos numa empresa, eu estou lá apenas há 6 meses,
mas de pouco ego, de pouco... Por exemplo, no setor jurídico, né, tem um jargão de doutores. Lá ninguém é doutor, não é um hospital, a gente não trabalha com saúde, então todo mundo atende pelo nome tranquilamente. Isso me trouxe uma afinidade. Eu não sou um cara de social, não é que eu não trabalho de social, eu não tenho camisa social, tá, gente? Então, mesmo, mas você trabalhava em banco, então. Mas isso foi pouco importante na minha vida, então eu não me adequei e nem eles a mim. Eu entrei na empresa para agregar. A primeira coisa que eu pedi foi: nós vamos expor, a empresa se chama Serur e chamava Serur Advogados. Porque o nosso core é advogados, mas assim, eu não sou advogado. Lá tem RH, tem tecnologia, tem controller, tem inovação. Então, a primeira coisa, nós vamos parar de posicionar só como advogados. A gente é uma inteligência jurídica Exato. para que as empresas possam crescer. E o que a gente faz em proposta? A gente acelera crescimento. Por quê? Enquanto outros escritórios, ele vai cair na mão do estagiário, do paralegal, do iniciante. Os nossos sócios são quase executivos ali de negócio, estão tomando decisão muito mais rápido, estão junto com as empresas. E com poder jurídico. E com todo o conhecimento que... Por exemplo, eu falo assim, eu vou ficar outros 20 anos no setor jurídico, eu não vou aprender a ser advogado. Sim. Tem como, e eu não quero. E mesmo que eu quisesse, eu teria que voltar para os bancos ali da faculdade. Então, de maneira interna é isso. Externamente, como eu te disse, às vezes o que é a nossa bênção também acaba sendo a nossa maldição. Ou melhor, o que é a nossa fortaleza às vezes é a fraqueza e vice-versa. A gente tem uma grande fortaleza que a gente já é diferente por essência. Então o Serur é do Recife, a gente veio para São Paulo, hoje a gente está em Brasília, a gente está em todos os lugares do Brasil, porque a gente tem uma rede de correspondentes jurídicos imensa. Tudo isso é fortaleza. Mas é fraqueza também. Por quê? Porque nós não estamos aqui no círculo do Largo 13 de Maio. O meu senhor não se formou lá. Se formou na faculdade até melhor, tem formação na Alemanha, na Inglaterra e tal. Mas não Só tá que ali tem um clubinho. Sim. Então, mas o que a gente quer? A gente quer transformar o Serur numa marca mais reconhecida nacionalmente, né? E, modéstia à parte, eu acho que eu sei fazer um pouco disso, porque quando eu entrei no Santander, uma das primeiras campanhas que a gente teve que fazer era ensinar as pessoas a falarem Santander. Porque às vezes não conseguiam falar isso no Brasil, falava Santandré, aqui com a brincadeira com a cidade, mas não falava Santander. Então, o meu trabalho, né, se eu tivesse que... eu não sou bom em tudo, Sim. no marketing, em comunicação. Eu acho que até tem gente que, se ele não é bom em tudo, ele é quase bom em tudo. Eu reconheço e eu acredito que eu tenha conhecido pessoas na minha trajetória nacional que eles eram muito bons professores, bom em tudo e tal. Não é o meu caso. Mas eu sou muito bom em marca, muito bom em posicionamento, muito bom em brand, muito bom em pegar dado e transformar em prática. Sim. E essa é a construção. Então, a gente acabou de finalizar um rebranding que a gente vai lançar ao mercado aí nos próximos dias. Refizemos as nossas redes sociais. Estamos trazendo outros parceiros. Estou responsável pela área de eventos, que é uma área que ao longo dos anos eu trabalhei muito indiretamente, nunca fui o cara direto dele, que tá sensacional, olhando outros territórios de conversa. Então, por que o jurídico... às vezes eu olho e falo assim, será que o jurídico está se para os outros escritórios jurídicos? Porque todo mundo fala a mesma língua. E os outros escritórios não nos contratam. Quem nos contrata não quer saber de data vênia meritíssimo e tal. Então, a gente acabou de anunciar um patrocínio ao Teatro Santander, né? Então, que é o melhor teatro do Brasil, que tem uma excelente curadoria, que está atrelado a uma marca financeira importante. Não teve nada a ver a minha decisão, porque eu trabalhei no Santander há 20 anos, não teve nada a ver. É porque é o melhor teatro do Brasil. A experiência lá é outra. E que tem uma curadoria que eu não preciso me preocupar. Sabe? Eu patrocinei um teatro e amanhã vai um comediante fazer piada que eu não tô aderente com a minha marca. Eu sei que isso não vai acontecer lá. Então a gente acabou de ir para esse território. Tem outros territórios que a gente quer ir, em evento, em experiência do cliente, sem medo de chamar o cliente de cliente, sem medo de chamar negócio de negócio, sem medo de chamar empresa de empresa, sem qualquer rito que não interesse a quem não seja um advogado e alguém E esse jurídico. É o papel do posicionamento da marca, né? Exato. Mas te colocando contra a parede, né? Vamos lá. Você falou muito ali de cultura, que leva tempo e tudo mais. Qual a sua expectativa para essa mudança de chave, né? Porque, como a gente sabe, como você mesmo trouxe, não é do dia para a noite. Você, no seu pensamento mais positivo ali, né? Quando a gente vai ter sucesso desse seu trabalho
buscando esse dia a dia e tudo mais, né? Em marca Ah, e marketing, assim, eu espero que logo. sim. Mas a Mas o que gente. que é um logo factível, O né? nosso combinado, acho que em todo ramo de atividade, tá? Se a gente fosse o Renato Gaúcho, que acabou de assumir o Vasco, Sim, ele vai mudar o padrão de jogo e tal no longo prazo. sim. Mas ele precisa de quick wins. Você Exato. precisa mostrar Muito bom. que tem uma direção. Sim, Então, eu entendo que resultados já estão sendo apresentados, tá? Mas são sim, quick wins. sim. O resultado de longo prazo leva mais tempo. Exato. O legal do Serur e de empresas menores primeiro, eu tenho menos pessoas. Eu tenho processos que não estavam solidificados há 200 anos e que é difícil de tirar. Então, ao mesmo tempo que para o mundo jurídico a gente não é uma empresa novata, uma empresa de 30 anos não é uma empresa novata, mas a gente não é uma empresa secular e que nada se muda. Então, e a aptidão para a inovação do Eduardo, que é o nosso CEO, nos fortalece muito nesse sentido. Então, eu penso que. Eu tenho meus combinados, tá? Sobre timing e sobre quando as coisas vão aparecer. Mas olha que interessante, né? Como tudo se fecha. Eu, por exemplo, o Iago, comecei a mostrar em resultados para o board todos os meses onde estava o marketing, para onde está indo, e passa por letramento de dados, tá? Desde o que importa no Instagram, o que importa no LinkedIn, o que importa no evento que a gente realizou, o patrocínio que a gente fez, como que eu mostro isso? Isso já está implementado, tá? Legal. Então você fala assim, putz, Igor, mas todo mundo lê lá os dashboards que você está mandando? Eu quero crer que sim, tá? Porque todo marqueteiro também é um vaidoso. Sim. Mas eu sei que não, mas já tem Começou a implementar essa uma cultura também de implementação. dados. Quando isso vai num board, o board compra, por meio do seu CEO e dos seus representantes, isso desce de uma maneira mais genuína. Por quê? Porque, putz, para conversar com o meu chefe, eu preciso ser letrado. E para um dia eu ocupar a cadeira do meu chefe, eu preciso fazer o que ele faz. Então, as pessoas trabalham muito pelo exemplo, né? Então, é o que estamos tentando construir no Seru no sentido de uma comunicação interna. Porque às vezes eu acabei de te falar, sua área é irrelevante. Eu só não falei, se vocês quiserem. Dá para a gente construir uma área de comunicação interna muito mais estratégica, muito cormã da área de cultura e pessoas, no sentido de transparência total do que pode ser dito, tratar as pessoas como adultos sempre, não como crianças que só vê um mundo cor-de-rosa via comunicação interna. Conversas duras precisam ser tidas, o que está acontecendo, a evolução de negócios, a complexidade do momento. Então, você consegue mover ponteiro de uma maneira muito mais rápida quando você ativa todas as alavancas, tá? Sim. Alavanca da comunicação interna, alavanca da cultura, alavanca do engajamento, alavanca da simplificação, a área de inovação e tecnologia extremamente relevante. Então, assim, tínhamos esse Excel aqui para pedir não sei o quê. Não, nós não vamos mais. Nós não vamos mais. E assim, não existe. Quando eu falo área de inovação e tecnologia, eu estou dizendo mais enquanto área meio de manifestar. Mas são as pessoas da empresa que têm que estar inconformadas. Não tem alguém pensando assim, o que inovarei hoje nos departamentos que não são meus? A inovação vem dos departamentos. Sim. E tem essa conversa com alguém que sabe ter essa conversa e extrapola isso enquanto prática cultural. Tá? Então, assim, primeiro que eu espero muito dar rápido esses resultados para que eu me mantenha na posição, porque no final do dia é um papo de relevância. Mas me interessa mais mudanças estruturais que vão crescer resultado, que vão crescer oportunidades de emprego para as pessoas, que têm um impacto social muito maior do que mudanças estéticas e que depois não param de pé, tá? Legal. E por mais que você já tenha essa trajetória relevante lá no Santander, como você citou, de 20 anos ali, se consolidou e tudo mais, né? Eu acho que ainda vai ser uma resposta para você, né? Quando você conseguir concluir isso, né? Então, de fato, eu sou bom no que eu faço, diferente do segmento, né? Eu não tenho a menor dúvida, Iago, tem frases que você fala assim, essa frase é mais velha do que andar para frente, é batida. Mas as frases são batidas porque elas são boas. E algumas eu uso. Então, assim, tudo que me trouxe até aqui, me trouxe até aqui. Mas não vai continuar me levando. Sim. Infelizmente, tá? Sim. Eu adoraria que os 20 anos de Santander pudessem estar agora na conta. Mas eles não estão, gente. Na prática, eles não estão. Então, todo dia a gente acorda para provar
para a gente mesmo e para as outras pessoas que confiam na gente, que a gente pode. Eu acho que vai chegar um dia, quando eu me retirar do mercado, que eu vou olhar para trás e vou falar, putz, eu fui um cara relevante no marketing brasileiro por 1, 2, 3, 4 décadas em setores totalmente estratégicos como o financeiro e o jurídico. Legal. Mas enquanto esse dia não chega, eu sou um cara como todo ser humano que se olha no espelho e se questiona, né? É a melhor camisa, é a melhor roupa, é a melhor estratégia, é por aqui que eu vou, eu tô correto, eu tenho minhas inseguranças, muitas delas diminuídas, porque eu já fiz essas coisas, mas nunca a isenção ou o sentimento de já ganhou. O sentimento de já ganhou é para quem já perdeu, no fundo do fundo. Sim. Talvez eu devesse ser menos crítico comigo mesmo, mas não consigo. E eu sempre acho que dá para fazer melhor. E assim, você tem uma experiência comigo da gente olhar dashboards maravilhosos e minha equipe brincava assim. O Igor ele é a prova de não ter mudança, porque sempre ele acha alguma coisa. E eu acho que é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Não paralise a empresa, não deixe de fazer as coisas, mas assim, pensa sempre na próxima versão. Ah, tá bom para agora, Exato. Mas a próxima versão desse dashboard tem que estar melhor. A melhoria contínua traz excelência, não tem jeito, né? Porque se a gente sentar a parar, cara, já foi, perdemos a time, vem o Nubank, falando o exemplo do financeiro, se torna o que se tornou hoje, né? Porque a gente senta ali no nosso, um pouco do ego também, de, pô, somos os melhores hoje, né? Mas e amanhã o mercado... Exato, e não, assim, nesse exato momento tem alguém tendo uma reunião agora para tirar a gente do mercado. É isso que está acontecendo. E assim, eu também tô tendo a mesma reunião para falar. Eu quero que todos eles entrem no mercado, mas quando eu sair. Exato. Pegar um outro gancho aqui que a gente estava até falando no bastidor ali. Hoje você tem um time enxuto, menor, né, do que você tinha Sem antes dúvida do Santander, nenhuma. e você falou que a tecnologia é o que vai apoiar vocês fazerem mais com os recursos que você tem em mãos, né? O que vocês têm feito de iniciativa lá no Sehur? Você tem visto das outras áreas, né? Não só de marketing com relação a isso? Claro. Na verdade, Iago, assim, é super horrível falar, eu comecei a olhar a IA generativa, ninguém estava olhando. E assim, eu não sou um profundo conhecedor de tecnologia, muito menos IA generativa, mas eu percebia na tecnologia uma oportunidade de ampliar o próprio impacto e relevância de comunicação, tá? Então, lá em 2015, 16, 17, alguma coisa assim, eu criei com uma empresa de tecnologia, eu até vou falar o nome, não sei se pode. Tudo bem, à vontade. A Flashvolve, lá atrás, era uma empresa, era uma produtora, e que entendeu que teria tecnologia como uma plataforma, e eu falei, putz, as pessoas não usam o meu aplicativo, não sei o quê, e se a gente criasse um WhatsApp que fosse quase uma Alexa do funcionário? Então ele fala assim, putz, eu quero bater meu ponto. Aí ele fala, bater ponto, vem o negócio do que o cara ter que procurar tudo. A plataforma, né? E eu pensava assim, eu tô aqui no banco há 10 anos, eu sei tudo, mas todo dia entra gente. Aí toda vez que entrava alguém na minha equipe, toca alguém ensinar. Mas, hoje? Então a gente criou já lá atrás o bot, né? Quando popularizou-se depois o bot, que era, putz, comunicação, eu quero fazer uma arte com a minha cara para pôr no Instagram, LinkedIn. Então a gente começou a olhar a tecnologia lá atrás, e a primeira vez que a gente fez isso foi assim, surge a ideia, depois você vê que ela não é boa, e depois como você melhora. Falou, putz, se a gente criasse uma campanha que as pessoas colocassem a foto delas e na marca, bonitinha, sem ficar ruim e tal, e publicasse. E aí tem uma pessoa que você conhece, amigo nosso em comum, o Matheus, um designer, ele foi a primeira IA, que não tem nada de artificial, mas ele ficou dias recebendo essas fotos e devolvendo por WhatsApp. Só que as pessoas falam, nossa, que legal, que né? tecnologia, só que era um humano. E assim, e aí falava assim, você manda sua foto em até 2 dias. O Matheus era o indiano. Não é? E até 2 dias ele respondia. Assim, E ele um dia chegou pra mim e falou, Igor, não dá. Porque assim, só tinha assim, 600 pessoas tinham aderido. Só que a gente era uma empresa de 50 mil. Eu sentei com ela e falei, como que transforma? Não, dá pra fazer. Nasce aí. E aí, pra mim, dali pra cá, não tem nada que eu tenha feito
E que eu falei, meu, será que a tecnologia pode melhorar esse negócio? Não tem nada, tá? Essa é a provocação. Mas não tem nada. De falar assim, e muitas vezes eu não usei tecnologia, eu não podia comprar ainda, ou não tinha tecnologia ali para aquilo, mas desde o. Cara, eu não quero. Quem trabalha com comunicação trabalha com um grid de comunicação. O que publica na quarta, na segunda? E eu não queria entrar no Excel. Eu falei, gente, eu não consigo me visualizar ali. Dá para ser uma tabela dinâmica que eu vou preenchendo, ele vai atualizando qual é a editoria. A tecnologia entra aí ou coisas mais complexas. Então, vindo para a sua pergunta agora, eu precisava dar essa introdução. No Serur, eu tenho uma equipe mais enxuta, com certeza. Eu tenho um budget infinitamente menor. E eu preciso ser muito mais rigoroso. Sempre fui rigoroso, porque o dinheiro não é meu. E eu tenho uma responsabilidade com a empresa e com a sustentabilidade dela. E com o meu eu também sou rigoroso. Mas você precisa ser mais criativo. Você precisa ter mais ideias. Então, eu ampliei o meu time com a tecnologia. Estou ampliando. Então, assim, o que eu não preciso de uma criatividade, de alguém curioso, observador, mas eu preciso de rapidez, escala tal. Então, assim, todo CMO, todo head de marketing, ele precisa ter alguém que controle a chave do cofre, tá? E do dinheiro. No seu caso, você também. Você vai falar, meu, quem que controla o dinheiro e tal? No meu caso, meu funcionário hoje é uma IA generativa. Que tá ali, que eu mando todos os dias, me mande meu orçamento atualizado, o que entrou, tem esses faturamentos Legal. aqui, e eu já pego, dali eu já falo assim, transforma isso aqui num e-mail pro meu CFO, do meu status, CFO, tá aqui, o meu status tá batendo aí com seus controles. Então, uma empresa pequena, ela vai ter que dar esse tipo de aumento de escala com a IA, ela tá aí pra gente ser usada, né? É sempre aquela historinha, né, eu não vou ser substituído, você não vai ser substituído se souber usar. Exato. É uma pura verdade. E saber usar não é, infelizmente, eu gostaria que fosse, acho que um dia vai ser. Você ir lá e escrever, faça isso. Não, vai ter que ser aprender a fazer prompt, pesquisar como que faz, consultar empresas. E aí o mais legal, Iago, e aí é onde entra o especialista de tecnologia, que é como eu pego os dados que talvez eu esteja gerando aqui na minha área e automatizo para que vire institucional, tá? Exato. Como que isso aqui vai alimentar um data lake aqui da empresa que vai depois virar, de fato, escala para as demais áreas. E aí eu não cheguei ainda nesse ponto. Essa sua fala é muito importante, porque é uma coisa o Igor fazer seus agentes generativos para o Igor, para facilitar a sua vida. Mas como eu escalo isso com governança, com estrutura, com segurança, aí você falou, você tem que se associar ao especialista, de fato, para fazer isso. Porque eu falo, nem é seu papel esse, nem deve ser. Você tem que ser bom em fazer o branding, fazer a Serur se tornar o que você quer que se torne, né? Mas você tendo essa percepção que a tecnologia te ajuda, vocês vão trabalhar em 4 mãos. Exato. E isso é muito bom pro Iago, para quando eu entro num projeto, quando eu pego você, drivado com esse pensamento, né? Agora, quando a gente vai para dentro de um projeto, de uma empresa, que o cara não sabe o que é um prompt, não sabe o que... Só, eu sei que a IA faz, a gente não vai ter sucesso nesse projeto. A gente não vai caminhar junto. A gente precisa se retroalimentar para a gente chegar no objetivo comum. Exato. Né? Tem uma parte do meu trabalho, o Iago, que para mim tem sido um barato, que é algo que eu trabalhei muito indiretamente, que é a parte de CRM, de desenvolvimento de negócios, e que aí é tecnologia pura. É tecnologia para olhar modelo estatístico de comportamento, para conseguir fazer oferta, eu congregar todos os dados de relacionamento do meu cliente e depois como que isso se comunica com as ferramentas do meu financeiro? Nós estamos, inclusive, agora no meio de um debate, exatamente assim, quem que é o dono disso aqui? Sim. Porque assim, o CRM vai até aqui o financeiro pega, daqui vai para a área de compliance e governança, mas assim, no final do dia o cliente é um só. Exato. Então, como que eu tiro o atrito das coisas, pego as APIs aí, as tomadas de e elas se conversem? Porque se a IA se conversar e as pessoas se conversarem, o resultado tá bem encaminhado. Não, legal. E é a gente perceber que a tecnologia tá aí para potencializar, né? A gente, Exato. Com o mínimo de recurso, fazer mais. A gente aqui é uma startup, a gente tem um time enxuto e a gente usa isso ao nosso favor. Entendeu? A gente tem um time que entrega 500% porque a gente conhece tecnologia, a gente sabe o processo, conhece negócios e a gente tem que fazer muito mais com o recurso que a gente tem em mãos, né? Eu não tenho aqui um time de 100 pessoas, né? Então... E ainda bem, né? Se você olhar... Eu sou muito próximo, fui muito próximo de grandes agências no Brasil, né? Sim. Se você olhar os resultados das grandes agências, que assim,
vem 50 pessoas de planejamento, 4 pessoas de atendimento, 16 pessoas de criação. Cara, eu nunca, no Santander, tive uma equipe grande. A gente chegou na área de comunicação a 25 pessoas, mais ou menos, mas porque precisava, Sim. porque tinha uma operação muito complexa. E assim, a relação de funcionários totais, lá, os 55 mil para 25, É nada. pô, a área era Não, até pequena, né? Uhum. Agora, é diferente eu estar hoje numa empresa de 600 pessoas e querer ter 25 em Sim. comunicação, não faz o menor sentido. Sim. Eu nunca trabalhei bem com equipes muito gigantescas, tá? Os 25 lá era uma equipe enxuta, tá? Sim. Da mesma maneira que, proporcionalmente, agora continua sendo. Entregando muito resultado, né? Exato. Que esse é o grande Pro desafio. CEO e É. pro CFO, isso vale A mais. conta fica barata, né? Fica bonito, né? Fica Você, bonito. como um CEO de empresa, você sabe que Sim. você quer ver o azulzinho ali no final do Exato, né? dia, A né? gente entregar o máximo ali, performar, entregar 300, 400%, e entra muito na cultura. Da gente entender, porque se um elo desse processo não está funcionando, a gente não vai performar, porque enxuta o time, né? Então a gente tem que estar muito próximo, né? E vai muito de encontro com o que você prega aí durante sua fala. Igor, é um prazerzão te receber aqui, né? Se deixar, tem assunto A gente fica. por horas para a gente falar, né? Mas falamos só que trajetória no mercado financeiro, todos os cases que você trouxe lá dentro, né? Eu acompanhei de perto também um recorte dessa jornada, né? Admirava bastante o seu trabalho lá como head da área, né? A gente sempre... Eu tenho esse olhar de admiração, né? Profissionais que já trilharam e conquistaram algo que eu, em algum momento, não fiz, né? A gente vê, modela e adapta para o nosso modelo de negócio, né? Perfeito. E depois essa sua coragem também para a transição de mercado, porque como você trouxe, você poderia muito bem ir para uma outra empresa do mesmo segmento, sua zona de conforto, tá tudo certo, né? Não tem certo e errado, mas admiro essa sua coragem de fato ir para outro segmento e se desafiar, né? Ter que reestudar, aprender a aprender de novo e executar. E para a gente chegar aqui no finalmente do nosso bate-papo, queria que você deixasse um recado aqui para a audiência do STEC Podcast. Fica à vontade, que é uma mensagem, falar de próximos passos. Seu último recado aqui para o nosso pessoal. Não, te agradecer, obrigado pelo convite. É bom relembrar coisas que já fiz, Sim. né? Ter um pouco dessa vaidade, um pouco desse ego, né? Sim. De, putz, já fiz isso, já fiz aquilo. Mas eu não sou muito bom de recados, eu não sou muito bom de falar para a câmera, mas na verdade eu gostaria de me colocar à disposição da sua audiência, né? Como eu te disse, essa transição de carreira também envolve escolher as conversas, né, que eu quero ter. Então eu tô disposto, né, enquanto Serur, né, a fazer pontes, a ligar talvez a nossa equipe jurídica com o negócio aqui de alguém da audiência, né? Não tem empresa pequena demais para contratar determinados serviços. E eu, enquanto profissional, entrei não sou tão velho assim, mas também não sou tão novo assim, mas entrei já numa etapa da minha vida que eu quero compartilhar conhecimento. Então, eventualmente, acabo... E não é um job meu, tá? Eu não tenho uma consultoria, por exemplo, de mentoring, de pessoas, mas assim, compartilhar, tomar um café, às vezes está entrando agora no mercado, seja bancário, seja jurídico, seja de outros setores, né? E assim, permaneçam curiosos, assim, eu tenho percebido, o Iago, infelizmente, talvez até um pouco erroneamente, com um olhar mais saudosista, mas pessoas trabalhando com marketing, comunicação, pouco curiosas e muito reféns de informações que todo mundo está consumindo. Tá, a primeira página do Google está acessível a todo mundo, mas talvez a informação que você precise para mudar a sua carreira, para mudar o negócio que você está inserido, para ser um profissional mais relevante, é tentar achar o que as pessoas não necessariamente acharam, não pelo simples fato de ser diferente, mas pelo fato de ser curioso, de ser relevante, de encontrar um dado, encontrar uma informação. Então, assim, tenho visto, né, algumas já há anos, não estou falando agora especificamente, seja do Serura ou do Santander, mas há anos, talvez profissionais de marketing perdendo um pouco dessa curiosidade que no fundo é o que nos trouxe até aqui enquanto profissionais, tá? Então agradeço aí se alguém teve a paciência de assistir aqui até o final, um pedaço, tá? E agradeço você, seu time, a sua equipe por abrir as portas e confiar
em mim aqui o podcast para esse episódio. É muito rica a sua fala, né? Concordo 100%, né? Não tá tão difícil hoje fazer um pouquinho diferente, né? É isso aí. Como você Tem ferramenta. adorei o exemplo da não tá na primeira página do Google. É isso, brigadão pela disponibilidade, foi um prazer Obrigado. conversar aqui com você. E assim, pessoal, a gente encerra mais um episódio aqui do STEC Podcast, sempre com conversas muito ricas, com convidados que têm trajetória muito rica no mercado de trabalho, né, em diferentes segmentos. E no final, a gente sempre falando de tecnologia e inovação, que é o que vocês gostam de receber aqui do STEC Podcast. E até a próxima.